A gente segue falando sobre essas tensões no Oriente Médio e trazendo a repercussão para a economia mundial, porque o ataque de Israel ao Irã na noite de ontem fez já disparar o preço do barril de petróleo. Rodrigo Viga, que está sempre acompanhando essas cotações dia a dia, né, Viga? Uma pressão ainda maior aqui para o Brasil, para a Petrobras principalmente, diante da defasagem considerável que ainda temos nos preços dos combustíveis por aqui, né? Bom dia. Bom dia, Lívia. Para você, para o Colão, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, não é querer jogar um balde de água fria, não. Mas agora, nesse momento, pouco depois das 7 horas da manhã, aquele movimento que era altista, né, com tendência de alta, já mostrou um arrefecimento. O que eu estou dizendo? Que um chamado pré-mercado, né, olhando lá para frente, o Brent futuro, esse barril de petróleo, que é uma referência para as petroleiras de todo mundo, já está apresentando uma queda de 0,5%, oscilando ali, não vou entrar nas casas decimais, na vírgula, oscilando na casa dos 86 dólares. Mas, depois do anúncio, ontem à noite, do contra-ataque de Israel ao Irã, essa subida foi forte, de mais de 3 pontos e também de mais de 3 dólares, chegando a romper uma barreira meio que emblemática e simbólica, mais de 90 dólares. Então, qual é a situação de momento? Tendência de estabilidade ou de uma pequena queda de 0,5%. Mas tem que ver como é que o mercado agora vai reagir ao que disse aí o representante do governo norte-americano e como é que vai ficar essa tensão entre Irã e Israel. A gente conversou com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, nesta quinta-feira, e disse que não havia nenhum motivo, nenhuma razão para o que ele chamou de mover, ou seja, de mexer nos preços dos combustíveis aqui no mercado interno. Segundo importadores, analistas e especialistas, há um gap, há uma defasagem, segundo os preços internacionais. No caso da gasolina, essa diferença é bastante significativa, assim como no caso do diesel. Os números aqui da Abicom, inclusive, apontam nessa direção, viu, Lívia, 20 espectadores internautas da Jovem Pan. No caso do diesel, o diesel aqui no Brasil estaria 40 centavos mais barato, uma diferença de 10% em relação ao parâmetro lá fora, e a gasolina de 71 centavos, 71 centavos mais barata a gasolina aqui dentro do que lá fora, uma diferença de 20%. É bom lembrar também, né, que a Petrobras já abriu mão, já abortou aquela polêmica paridade de preço internacional. Agora é o preço de competitividade interna, preço do diesel aqui no mercado interno não sobe há 120 dias aproximadamente, e no caso da gasolina, há 180 dias, mas é claro, Petrobras está monitorando o comportamento não só do barril do petróleo, mas também do dólar, da moeda norte-americana, que são duas importantíssimas variáveis para a composição de preço. No passado, quando estava viva a política do PPI, se dizia basicamente duas máximas, falava basicamente em duas máximas. Petrobras sempre estava na iminência de promover um ajuste no preço dos combustíveis aqui dentro, quando o barril do petróleo subia para além de 90 dólares e se aproximava dos 100 dólares. E quando o câmbio também já estava com uma oscilação, com uma volatilidade na casa de 2 dígitos. O dólar subiu bastante ao longo desses últimos dias e agora é monitorar o barril do petróleo do tipo Brent. No passado se falava também que o Brent, para a equação de preços do PPI, representava 60% a 70% e o dólar outros 30%. Mas como essa política foi abortada e agora é a política da competitividade interna, que leva em consideração uma série de variáveis, inclusive a capilaridade, capacidade de importação da Petrobras, tancagem, armazenamento e outros itens, isso de certa forma acaba sendo amortecido, mas os importadores dizem, repetem, bradam e vociferam. Os preços aqui dentro estão mais baratos, bem mais baratos do que lá fora. Acompanhar os desdobramentos dessa tensão no Oriente Médio para saber como é que esse mercado vai se comportar ao longo das próximas horas e qual vai ser a resposta ou não resposta da Petrobras, viu, Lívia? Pois é, a pressão só vai aumentando, tem um limite para aguentar essa carga toda em cima da Petrobras, como a manutenção desses preços. Viga, já já a gente volta a se falar, viu? Bom trabalho aí para você.